Olá, canal Integração! Estamos aqui para falar mais um assunto com vocês. Nós vamos falar de personalidades controladoras. E o que é isso? Eu vou ler um texto agora, que inclusive eu postei na página Integração, falando um pouco sobre essa personalidade. Vai demorar um minutinho só. Controlador e controlado. Existem diversos tipos de seres humanos controladores. Via de regra, essas pessoas não enxergam o seu erro, não pedem desculpa, manipulam e se isentam de responsabilidades. Sua empáfia é de tal monta que chega a causar sensação de culpa das pessoas envolvidas. E geralmente, quando essas pessoas são carentes de afeto, procuram aceitar. Colocam panos mornos sobre o ocorrido. Ledo e engano. Passar a mão na cabeça do indivíduo, não o fazendo enfrentar o transtorno que causou, o tornará mais prepotente. Afetos manipuladores faz o outro se sentir vítima resignada e por meio da sedução mantém o outro preso. O indivíduo controlador manifesta seu comportamento de forma indireta, verbal ou silenciosa. É sempre dissimulado, prestativo, cativante e conquista a atenção de todos à sua volta. Cultivam amizades por meio de elogios e se dizem altruístas, porém pelas costas tramam, manipulam e inventam. A cada complexidade que se envolve, tenta esquivar-se da trama e manipular de fora toda a situação como se não tivesse nada a ver com isso, inserindo-se como se estivesse apenas auxiliando, embora a trama tenha sido armada pelo próprio indivíduo. Na relação do controlador e controlado, há um fator que dificulta mais a situação. É quando a pessoa controlada se deixa de se posicionar e passa a silenciar, alegando que geralmente é pela paz de convivência. Isso é uma ilusão, porque o recurso de calar-se não modifica a conduta do controlador, tornando-se o controlado pessoa insegura, permitindo o comando sem resistência, podendo desenvolver medos. Precisa o controlado dar um basta, se livrar e soltar a sua voz nas escolhas perante as decisões que a vida clama. O ser controlado deve despertar e posicionar-se, iniciando a mudança de postura perante o ser controlador. Quando o corpo, cérebro, mente estão em desarmonia, faz emergir variados processos que desencadeiam doenças provocadas pela psicossomática desse distúrbio. E assim temos exemplos de diversas doenças que podemos desenvolver quando nós nos permitimos deixar essa influência dessa personalidade de alguém do nosso convívio, seja no meio familiar, seja no trabalho, seja no meio entre amigos. Quando você se deixa envolver por esse tipo de personalidade, você acaba se omitindo, se deixando ser controlado e você acaba desenvolvendo problemas emocionais ou até distúrbios no seu físico. A personalidade do controlador, ele acaba não permitindo que o outro faça o seu papel. Ele sempre quer exercer o seu papel, ele tem dificuldades em delegar. Sim, acaba que ele centraliza tudo e acaba que ele não aceita a opinião alheia. Ele sempre, essa personalidade, ela sempre dá um jeito de trazer para si o controle da situação e acaba querendo mostrar para o outro que ele, na verdade, ele tem razão. Mas isso é uma persona que quer sempre ter o controle de tudo e de todos que estão à sua volta. É um distúrbio da personalidade, porque a pessoa ela não enxerga o efeito que ela faz no outro e em si mesmo. Podemos dizer que esse distúrbio são de personalidades que não conseguem olhar para o seu interior. Sim. Não conseguem, se acham certo, 100% certo em tudo, e quando você contesta, a outra pessoa vem, quer dar a réplica, a tréplica, ela não aceita, ela não cala, nem para poder ouvir a opinião do outro. Ela nem deixa o outro terminar a sua fala, ele vem imediatamente com o seu domínio, né? Com o seu controle. É tóxico, amizade, patrão, pessoas assim, é muito tóxico.
Mas assim, aqui nosso intuito é poder ajudar, e a pessoa que se envolve com essa personalidade de um controlador e que acaba sendo o outro, a vítima, que é o controlado, ela tem sim como ajudar. Ela tem que começar a expressar as opiniões dela. E se for uma ofensa, você mostrar para o outro que você, se for crítica, toda hora crítica e criticando toda hora, você vai se calar, você não vai se igualar a outra pessoa, porque o silêncio às vezes é uma resposta que faz o outro refletir, porque a pessoa que está nessa vibração energética, ela ataca zoando, diminuindo, ofendendo, justamente para poder receber a réplica, que é o que excita ela nesse jogo. Então a pessoa, o controlado, tem que se calar, levantar a cabeça e mostrar com aquela atitude que está reprimindo. Esse é um dos exemplos de situação que pode acontecer, mas também tem que, em outras, se não for de crítica, se não for de zoação, a pessoa tem que chegar e falar. Se a pessoa fez algo que ela se isenta da responsabilidade e quer levar a situação como se fosse o outro fosse, na verdade, uma vítima, ou até mesmo ele vítima, o controlado, que é o outro, ele tem que chegar e expor, né, a opinião e falar: não é bem por esse caminho, você fez isso, você tem que pôr para fora e não se deixar ser controlado por aquela situação, que é o que geralmente acontece. Muitas pessoas elas guardam mágoa, rancores, se ofendem e não se posicionam perante o outro, né? E aí vai somatizando problemas nela, e ela também, se for uma pessoa com um vínculo forte familiar, você tem que ajudar. Porque ajudar, você vai se ajudando para poder ajudar o outro conseguir se enxergar, né? E nós estamos falando isso baseado em nossos estudos e temos uma dica aqui. Reconstruindo Emoções, de Iraci Campos Noronha. Foi psicografado esse livro, de Nise da Silveira. E o prefácio veio de Joana de Ângeles. Então nós estamos falando com um embasamento, né, de estudos, e nós vimos assim pessoas que precisam desse toque. Aqui a dica desse livro, desse Reconstruindo as Emoções, é um dos livros que a gente se baseia para poder estar até falando, ou até mesmo outros, que as emoções, inclusive esse livro aqui, ele foi avaliado por um psiquiatra que está aqui, vivo, e que avaliou o conteúdo dele e que viu que tudo que está aqui ele assina embaixo, porque os distúrbios emocionais, eles desencadeiam muitas coisas no ser humano e, como ela falou, isso se torna tóxico se a pessoa não se tratar. Então, para ela mesma, para o outro, porque ela vai ficar nesse ciclo vicioso, não vai fazer o enfrentamento e quando vê, está doente, está desenvolvendo problemas emocionais. E isso também vai muito além, vai assim para o lado financeiro, isso vai para o lado familiar, isso vai para o lado dos amigos, os amigos acabam se afastando, porque se torna uma pessoa que não deixa o outro falar. Ela só quer ser ouvida. O controlador, ele tem a vontade de expressar o tempo todo o que ele pensa. Uma outra dica aqui que a gente pode deixar aqui é que para a pessoa que é controladora, como ela não consegue visualizar que ela é certa, quer dizer, que ela é errada, ela tem que procurar silenciar a mente dela. E o silenciar da mente é você fazendo o quê? É você pondo uma música relaxante, é você ficando quietinho de olho fechado, é você começar a prestar atenção no que você fala, porque a gente tem a feia mania, o ser humano, ele tem a feia mania de falar. Ah, falei sem querer, não pensei quando falei. Foi. Foi, as pessoas falam assim, vomitou as palavras, é o quê? Porque não pensou, veio, pum, jogou aquilo toda em carga emocional em cima do outro e não quer nem saber o que está pensando.
e achando que está sempre certo. Não, ele tem que pensar, a gente tem que usar o cérebro para poder pensar mesmo e ver o que a gente está falando para o outro, quais são as nossas atitudes perante a sociedade e por aí vai. Sair do automatismo, né? Porque a gente costuma ligar o botão do automático e vai levando a vida, e não é bem assim. Autoconhecimento, né? Pensar no que fala, no que faz e fazer do que fala, do que pensa nas suas ações. É isso que eu estou no meu exercício. Estamos. Então a nossa dica de hoje é essa, para você poder fazer uma reflexão. Se você se encontra nesse perfil de controlador ou se você se encontra no perfil de controlado, para você começar a refletir, será que eu sou controlador? Será que eu sou controlado? E poder fazer a mudança, né? Que é esse exercício de você reconhecer aquele defeito em você, porque a gente tem mania de reconhecer o defeito só no outro. Reconhecer e se melhorar, porque é isso. E assim a gente vai vivendo num mundo melhor, né? Vai transmitindo para outras pessoas, porque você, quando você toma conhecimento de uma coisa, você propaga para o outro, ou você identifica aquele perfil que é semelhante ao seu no outro, que você está mudando e que você quer ajudar o outro a se melhorar e formar essa grande corrente aí dessa irmandade universal. Tá aí a nossa mensagem e até um outro momento, até outro vídeo. Tchau! Tchau!